Bom, vamos então começar o primeiro exemplo do metaflexibilidade. Esse exemplo ele tá resolvido no material de vocês, na apostila. Eu vou fazer aqui um pouco diferente na parte das equações de equilíbrio no sistema principal de cada uma das solicitações e vou fazer ele com mais detalhes, né? Eu vou fazer de forma mais explicada aqui no vídeo. Bom, então começando a analisar, é um pórtico plano. Esse pórtico plano, ele não tem nenhuma parte da estrutura que esteja fechada, então a gente já deduz que não tem hiperestaticidade interna. A hiperestaticidade desse pórtico é toda externa. Então, para a gente determinar qual o grau de hiperestaticidade, a gente tem que ver quantas forças externas incógnitas a gente tem, né, que são as reações de apoio, e aí comparar esse número com o número de equações que eu tenho de equilíbrio, que no plano eu tenho 3 equações de equilíbrio. Então, se eu for analisar esse pórtico aí, ele tem 3 apoios do segundo gênero, eu tenho, então, 2 reações incógnitas por apoio, eu teria, então, 2, 4, 6 reações. Como eu tenho 3 equações de equilíbrio, eu tenho, então, um grau de hiperestaticidade igual a 3. Isso significa que eu vou precisar de 3 hiperestáticos, eu vou precisar romper 3 vínculos. Esses vínculos, eles podem ser rompidos como vínculos externos ou como vínculos internos. Uma coisa que a gente vai verificar nos próximos problemas que a gente for resolvendo é que para você resolver uma hiperestaticidade interna, você tem que romper um vínculo interno. Você não consegue resolver uma hiperestaticidade interna rompendo um vínculo externo. Agora, quando a hiperestaticidade é externa, como é nesse caso, eu posso escolher. Eu posso ou romper vínculos externos ou romper vínculos internos que eu consigo resolver. Eu vou colocar aqui um pouquinho em relação a essa diferença, né, de eu estar rompendo um vínculo interno ou um vínculo externo. Quando eu estou rompendo um vínculo externo, eu estou tirando uma incógnita do problema. Então, no sistema principal, esse sistema principal vem com menos incógnitas para eu resolver, menos incógnitas de força externa, né? Eu estou falando de hiperestaticidade externa. Então, quando eu tenho hiperestaticidade externa, eu rompo um vínculo externo, que seria o caso, por exemplo, eu poderia aqui, eu tenho um grau de hiperestaticidade igual a 3, eu poderia tirar esse apoio F, por exemplo, e romper o vínculo de deslocamento horizontal aqui em E. Aí eu teria um pórtico, um apoio do segundo gênero aqui, um apoio do primeiro gênero na vertical aqui. Então, o que eu fiz? Com esse rompimento no sistema principal, eu tirei 3 incógnitas das reações, né? Eu tenho só 3 reações incógnitas no sistema principal. Quando eu rompo vínculos internos, eu não tiro as incógnitas. Eu forneço mais equações. A gente vai resolver esse problema quebrando vínculos internos, tá? Esse é um problema que está, inclusive, no livro do Susequinde, no segundo volume. Na apostila de vocês, da disciplina, tem até indicado qual é o número do exemplo na edição, né, que tem colocado lá. Tá bem explicadinho qual é esse exemplo que tem lá. Então, eu utilizei o mesmo sistema principal, e o interessante desse sistema principal é exatamente vocês entenderem que quando eu quebro um vínculo interno, eu estou acrescentando equações, né? E o número de vínculos que eu estou quebrando é exatamente o número de equações que eu estou
incorporando nesse problema. Eu vou falar aqui da colocação de rótulas, né? Quando eu coloco uma rótula, eu já falei disso um pouquinho nos vídeos anteriores. O que é uma rótula, né? Uma rótula está quebrando a rotação diferencial. Então, se eu tenho, vou fazer aqui com as minhas mãos, para ver se dá para exemplificar direitinho. Quando eu tenho uma seção sem rótula, essa seção, ela se move dessa forma, ela rotaciona dessa forma, tá? Imagina que a minha mão aqui está à altura da seção, e aí eu estou avaliando essa seção aqui. Então, na hora que acontece uma rotação, é isso aqui que acontece na rotação de flexão, né? Então, sem a rótula, a rotação vindo pela direita é igual à rotação vinda pela esquerda. Então, a rotação diferencial, ou seja, a diferença entre a rotação vindo pela direita e vindo pela esquerda é igual a zero. Quando eu coloco a rótula, eu fiz isso aqui. Eu permiti esse movimento de rotação relativa, tá? Então, a rotação vindo por aqui é diferente da rotação vindo por aqui. E na hora que eu faço isso, tá? Quando eu tenho uma seção que ela é uma seção completa, que a gente chama, que eu não tenho rótula, na hora que eu tenho uma solicitação de flexão, eu tenho essa parte aqui da barra, eu vou separar um pouco só para dar para entender, fazendo isso aqui. Então, se eu tivesse nessa seção aqui, a parte superior, aqui a parte dos meus dedos, estariam comprimindo, uma estaria comprimindo em direção à outra, e essa parte aqui da minha mão estaria com uma tensão de tração, tentando se afastar. Aí, como aparece essa tensão normal, aparece o momento fletor, que é uma resultante dessa tensão normal. Quando eu faço isso aqui, não aparece tensão nessa seção, porque essa rotação ela está livre de acontecer. Então, o que vai acontecer é que o momento fletor vai ser nulo. Vocês costumam ouvir, né, lá no curso de análise estrutural 1, que o número de vínculos que eu quebro quando eu coloco uma rótula cruzando a barras é um número de barras menos 1, tá? Isso acontece porque a rotação é uma grandeza diferencial. Eu não estou medindo uma grandeza absoluta. Eu não estou medindo essa rotação desse lado da barra. Eu estou medindo a diferença entre as rotações. Então, quando eu tenho duas barras, é uma diferença de rotação só. Quando eu tenho 3 barras, por exemplo, se eu pensar na rotação diferencial entre essa barra e na rotação diferencial entre essa barra e essa, se eu escrever essas duas rotações diferenciais, a rotação diferencial entre essa barra e essa vai ser linearmente dependente das outras duas rotações diferenciais. Eu vou colocar isso, inclusive, num material, se vocês procurarem lá, quando abrir a turma no SIGA A, eu vou colocar o material de análise 1. No meu material de análise 1 tem essas contas todas feitas, tem provando que essa terceira rotação diferencial é linearmente dependente das outras duas. E se eu colocasse mais uma barra, eu ia ter 3 rotações diferenciais independentes e a quarta seria linearmente dependente. Uma outra forma de você pensar isso é exatamente o que eu acabei de falar, talvez seja uma forma mais fácil de raciocinar, de você pensar que o número de vínculos que você quebra é exatamente igual ao número de equações a mais que você tem. E a gente tem, por exemplo, que essas rótulas elas fornecem a equação de que o momento fletor é igual a zero nessa seção. Só que, o que acontece? Se eu pensar, por exemplo, nessa barra aqui, tá? Estou olhando para essa barra. Aí eu entro, sei lá, pela direita e digo que o momento fletor é igual a zero aqui, tá? Eu dizer que o momento fletor é igual a zero vindo pela esquerda
é a mesma coisa do que eu equilibrar esse nó. Porque se eu já vim pela direita e disse que o momento fletor aqui é igual a zero, na hora que eu vier pela esquerda e dizer que o momento fletor é igual a zero por aqui, é a mesma coisa de eu dizer que o nó está em equilíbrio em relação aos momentos. Ou seja, uma dessas equações, ela é linearmente dependente à equação de somatório de momentos em torno de um ponto é igual a zero. Exatamente porque não é uma informação a mais para equações que eu tenho. Né? Eu vou acabar tendo uma equação linearmente dependente. Vou colocar aqui uma barra só para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina que eu tenho aqui uma seção S, tá? Aí, eu tenho vindo por aqui um momento fletor M. E não tem mais... Isso aqui está tão perto quanto eu queira, tá? Tá na seção mesmo. E aqui eu tenho um momento fletor M, eu não tenho nenhum momento concentrado aplicado aqui. Se eu fizer o equilíbrio dessa seção, eu sei que esse momento aqui é igual a M também. Então, eu dizer para você, o momento por aqui é igual a M, o momento por aqui é igual a M, é a mesma coisa de eu dizer, o momento por aqui é igual a M e a seção está em equilíbrio. Então, aqui eu só tenho uma informação, que o momento fletor aqui é igual a zero, entrando, sei lá, pela direita ou entrando pela esquerda. Porque a outra informação, ela é uma informação que já está no equilíbrio da seção. Então, se você usar, você pode até usar, eu vou usar duas equações, o momento vindo pela direita é igual a zero, o momento fletor vindo pela esquerda é igual a zero. Mas aí você já perdeu uma equação de equilíbrio lá, a equação de equilíbrio de momentos em torno de um certo ponto, vai acabar sendo linearmente dependente a essas duas. Tá? Então, é exatamente isso. Por exemplo, aqui eu tenho 3 barras. Eu escrevo o momento fletor vindo por aqui é igual a zero, o momento fletor vindo por aqui é igual a zero. Eu dizer que o momento fletor vindo por aqui também é igual a zero é a mesma coisa de eu dizer que essa seção está em equilíbrio em relação aos momentos. Tá? Então, por isso, eu não tenho essas equações, todas essas equações a mais. Aqui eu teria uma equação só, que é o número de barras menos 1, e aqui eu teria 2 equações a mais, que é o número de barras menos 1. Por que o número de barras menos 1? Porque a última barra eu já consigo aferir que o momento vale zero vindo por essa última barra a partir do equilíbrio do momento na seção, tá? Bom, então, primeiro, é exatamente por isso que os vínculos que eu quebro são o número de barras menos 1, tá? Porque eu só estou colocando o número de barras menos 1 equações no sistema. Outra coisa que eu queria falar é que quando eu faço isso aqui, vamos supor que eu vou colocar uma rótula numa estrutura, tá? E eu vá colocar essa rótula exatamente nesse nó. Vamos pensar a carga unitária que eu estou utilizando, eu utilizo para medir um deslocamento. Eu coloco uma carga unitária na seção e na direção que eu quero medir o deslocamento. Tá? Eu estou falando aí, até onde eu falei, eu estou falando de deslocamento absoluto. Agora, vamos pensar como é que a gente mede um deslocamento relativo. O deslocamento relativo vamos colocar aqui, a rotação vindo por aqui, menos a rotação vindo por aqui. É a diferença entre as rotações. Então, a carga unitária que eu utilizo quando eu quero medir uma rotação diferencial, na verdade, ela vai ser um par de momentos. Eu vou colocar um momento unitário desse lado e um momento unitário desse lado.
Se eu fizer momento vezes a rotação desse lado, momento vezes a rotação desse lado daqui, né? Como os momentos estão aqui em sentidos contrários, eu vou conseguir medir pelo trabalho virtual aqui, eu vou conseguir medir exatamente a diferença de rotação que eu tenho por aqui e por aqui. E se eu for pensar em hiperestático? Se eu for pensar em hiperestático, eu tenho que pensar no seguinte: quando eu quebro um vínculo externo, esse hiperestático é o valor de uma força externa, é o valor de uma reação. Quando eu quebro um vínculo interno, esse hiperestático é o valor de uma força interna. Nesse caso, seria o valor do momento. Então, eu vou colocar aqui agora como um hiperestático, eu estava falando da carga unitária, eu vou falar agora do hiperestático. Então, imagine que eu coloco aqui esse hiperestático aqui. Quando eu coloco esse hiperestático aqui, eu estou dizendo basicamente, tá, que o momento fletor aí nessa barra, se eu tracejar aqui embaixo, o momento fletor nessa seção onde eu coloquei a rótula, na estrutura real vai ser igual a menos x1, tá? Porque se eu avaliar isso aqui, eu vejo o que está representando esse par de momentos x1 aqui. O momento na rótula, eu sei que ele é igual a 0. Então, vejam, eu tenho uma barra aqui, que eu estou aplicando o momento, vou entrar pela direita. Eu tenho uma barra, imediatamente antes da rótula, eu apliquei um momento que traciona as fibras tracejadas, ou seja, um momento positivo. E quando eu apliquei esse momento positivo, foi isso que trouxe o momento para 0 na rótula. Então, eu estou entrando pela direita. Imediatamente antes de chegar na rótula, eu apliquei um momento positivo de x1 para puxar o momento fletor para 0 na rótula. Significa que o momento aqui, ele era um momento de menos x1, e na hora que eu apliquei esse x1 positivo, ele foi para 0 na rótula. A mesma coisa vindo pela esquerda. O momento na rótula é 0. Eu estou vindo aqui por essa barra. Imediatamente antes de chegar na rótula, eu apliquei um momento positivo x1 para puxar esse momento que existia na barra para 0 na rótula. Então, esses hiperestáticos externos, eles vão representar forças internas, tá? O hiperestático, ele é uma força, ele é sempre uma força. Se eu tiver tirado um apoio, aquele hiperestático vai ser uma força absoluta, vai ser uma reação de apoio. Quando eu estou avaliando um hiperestático interno, esse hiperestático interno vai ser um esforço. O esforço nada mais é do que uma força que uma parte da barra faz na parte que você fatiou a barra ali, essa parte da esquerda faz sobre a direita uma força, e a parte da esquerda faz sobre, a parte da direita faz sobre a esquerda uma força exatamente de mesmo módulo, direção e sentido oposto. Então, é exatamente isso aqui. Eu quebrei o quê? Quebrei um vínculo interno, então eu representei o quê? A força que essa parte faz aqui, e a força que essa parte faz aqui na hora que eu quebrei o vínculo. É a mesma coisa que eu tirar uma reação de apoio e colocar a força no apoio. Só que aqui, como eu estou quebrando um vínculo interno, eu coloco o esforço. Eu coloco as duas forças lá que representam tanto a parte da esquerda sobre a parte da direita, quanto a força da parte da direita sobre a parte da esquerda, tá? E uma outra observação que eu quero fazer, que eu vou utilizar isso nesse problema, é que
eu colocar essa rótula aqui, eu estou quebrando dois vínculos, né? Então, eu teria que colocar dois hiperestáticos aqui. Isso gera uma certa confusão, porque isso pode embolar um pouco o meio de campo. Eu colocar essa rótula aqui, eu posso pensar em fazer isso de várias formas, tá? Colocar essa rótula aqui é a mesma coisa que colocar duas rótulas imediatamente antes de chegar no nó. Eu estou quebrando dois vínculos do mesmo jeito, só que como eu estou quebrando em uma barra só, olha, aqui eu estou quebrando nas duas barras horizontais. Aqui eu quebrei em uma horizontal e na vertical. Aqui eu quebrei na outra horizontal e na vertical. Assim fica mais claro. Apesar de ser a mesma coisa, eu posso botar uma rótula só? Eu posso, mas eu vou ter que botar dois hiperestáticos nessa rótula aqui. Então, fica mais difícil quando eu estou lidando com a quebra de vínculos internos, ao invés de eu colocar aqui no meio, quebrando dois vínculos nesse nó aqui, o ideal é eu colocar essa rótula tão próxima quanto eu queira da seção, mas em duas das três barras que eu vou estar tendo exatamente o mesmo efeito, mas fica mais fácil de eu analisar os hiperestáticos, tá? Então, eu tenho o grau de hiperestaticidade igual a 3, eu tenho que quebrar 3 vínculos. Eu escolhi fazer isso quebrando, olha, aqui eu fiz exatamente o que eu disse que eu ia fazer. Isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse colocado essa rótula aqui, deixa eu colocar em D. A, B, C, D, E e F. Então, eu poderia ter colocado essa rótula direto nessa seção D, mas eu preferi colocar essa rótula aqui e essa rótula aqui. Porque se eu tivesse colocado uma rótula só, olha, eu teria dois hiperestáticos na mesma quebra, né? Então, eu teria aqui, da forma que eu coloquei aqui, o que está sendo medido é a rotação diferencial, né? Ou o que está sendo quebrado é a rotação diferencial entre essa barra inclinada e a vertical e entre a barra horizontal e a vertical. A rotação diferencial entre a barra inclinada e a barra horizontal ia ficar aí como linearmente dependente. Óbvio que se eu tivesse colocado essa rótula aqui e essa rótula aqui, aí eu teria uma configuração um pouquinho diferente disso aqui, os hiperestáticos seriam diferentes. Mas eu vou sempre preferir colocar duas rótulas assim próximas ao nó, ao invés de colocar uma rótula no nó quando eu tiver 3 barras chegando. Porque isso facilita demais nos cálculos, vocês se embolam. Muitas vezes, quando vocês colocam uma rótula só, esqueceu de colocar os dois hiperestáticos, coloca um só. Então, esse é o sistema principal que eu vou trabalhar. Então, vejam o que eu estava dizendo. No sistema principal, eu continuo com 6 incógnitas de reação aqui. Eu não tirei nenhuma incógnita. O que eu fiz? Coloquei 3 equações. Coloquei 3 equações de equilíbrio a mais. Na hora que eu coloco essas 3 rótulas, eu estou colocando 3 equações de equilíbrio a mais. Eu poderia dizer que o momento em B aqui é igual a zero, aí, sei lá, entrando por A. O momento em D é igual a zero, entrando aqui por A, B, C. E o momento em D é igual a zero, entrando por F. Eu tenho 3 equações de equilíbrio a mais, além das 3 equações de equilíbrio externo que eu já tenho, somatório das forças na vertical, somatório das forças na horizontal e somatório de momentos em torno de um ponto, tá?